Bom dia, você que nos acompanha aqui na Conexão Viva desde as 6 horas da manhã, manhã do dia 30 de janeiro de 2026. Estamos chegando ao término do primeiro mês do ano de 2026. Você que nos acompanha aqui através da nossa rádio também passa a nos acompanhar agora também através da nossa rede social, Facebook e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. E se você está aqui nos acompanhando, você pode dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é esse Deus glorioso que nós estaremos falando a Ele nesse momento. Onde você estiver, eu aqui estaremos alinhados através da unção do Espírito Santo de Deus. E juntos falarmos a esse Deus glorioso. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas bênçãos, proteção e pela direção. Ó Deus, obrigado pelo descanso, obrigado pelo alimento sobre a mesa, obrigado pela família que temos e vivemos. Obrigado, ó Deus, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando também, ó Pai. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de inveja, espírito de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E hoje nós estaremos falando sobre Abimeleque, lições de poder, de ambição e consequências. Então nós vamos explorar essa história de Abimeleque, que foi um dos juízes de Israel, cuja vida e ações nos oferecem profundas lições sobre liderança, sobre ambição e sobre consequências das nossas escolhas. Eu já comentei aqui que a vida do ser humano resume-se em decisões e consequências. Decisões são escolhas. Escolhas certas, consequências abençoadas. Escolhas erradas, consequências amaldiçoadas. Então a narrativa de Abimeleque não é apenas uma história antiga, mas é um espelho que reflete as dinâmicas de poder e moralidade e ainda que não são coisas que não são pertinentes ao homem, né? Coisas que não são pertinentes aos dias de hoje e que pessoas ainda continuam fazendo, né? Então, quando nós olhamos para o contexto histórico do texto em si, Abimeleque ele é mencionado no livro dos Juízes, que relata aquele período em que Israel estava se estabelecendo na terra prometida. E nesse momento que Israel estava se estabelecendo naquela terra, era um tempo de anarquia e instabilidade. Então os juízes eram líderes levantados pelo próprio Deus para libertar Israel de opressões. E o nome Abimeleque significa meu pai é rei, o que já indica um desejo de poder, né? Então, em Juízes capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 57, nós temos toda a história de Abimeleque. Do versículo 9, capítulo 9, versículo 1 ao 6, nós temos a ascensão de Abimeleque, né? Então Abimeleque foi filho de Gideão, que recebeu o nome de Jerubaal. Então ele buscou apoio em Siquém, onde a sua mãe era originária, foi de lá, era nativa dessa terra, Siquém. Então ele apelou à sua ascendência familiar e sugere que seria melhor que ele governasse do que os outros filhos de Gideão. Então a manipulação e a retórica de Abimeleque são destacadas, são notórias. Ele usa a emoção dos siquemitas
e apela ao seu desejo de poder. Hoje nós encontramos pessoas assim que fazem de tudo para serem líderes dos outros, para governar, se for possível dizer até o que tem que comer, tomar decisão pelos outros. E aí vem o assassinato dos irmãos. Então a narrativa ali de Juízes 9:5 revela a ambição desmedida, sem medida de Abimeleque. E ele não hesita em eliminar os seus irmãos para garantir o seu poder. Então isso é um reflexo do que o desejo do poder pode levar as pessoas a fazer. Então esse ato aqui de violência é emblemático, né, da corrupção moral que misturava-se a liderança quando está distanciada de Deus. Pessoas querem dominar a vida das outras de uma maneira sem medida. Chega ao ponto de cometer assassinato. E foi o que aconteceu. Então isso aí atraiu muitas coisas ruins para o reinado de Abimeleque. E no capítulo 9 de Juízes, versículo 7 ao 21, nós temos o reinado e a desgraça. Por quê? Porque após Abimeleque ser proclamado rei, o seu reinado é marcado por conflitos e traições. Se você planta bênçãos, colhe bênçãos. Se você planta o mal, colhe mal. Né? Então Jotão, um dos irmãos que escapou, ele pronuncia uma parábola sobre árvores que buscam um rei, destacando a futilidade da ambição que foi sem medida. Então a parábola aqui ela serve como um aviso e um chamado ao arrependimento. Mas Abimeleque rejeita a sabedoria. Abimeleque rejeitou Deus, de uma maneira geral, né? Então no capítulo 9, do versículo 22 até o 57, nós temos ali a queda de Abimeleque. O reinado de Abimeleque se torna cada vez mais instável e culminou na sua morte durante um cerco em Tebes, onde uma mulher feriu ele com uma pedra. O final trágico de Abimeleque é uma clara demonstração de que a ambição desmedida e a busca por poder podem levar à autodestruição. A pessoa que busca o mal, ela está procurando destruição para si mesma. E a pessoa que faz o bem, mesmo que não queira, ela acaba se promovendo. Porque quem faz o bem está fazendo a vontade de Deus. Quem faz o mal não está fazendo a vontade de Deus. O que é que nós podemos extrair de aplicação prática para os nossos dias? Através da história de Abimeleque. Ou pela história de Abimeleque. Primeiro ponto aqui é a ambição e a busca pelo poder. A história de Abimeleque nos desafia a refletir sobre nossas próprias ambições. Estamos buscando o poder e a posição por motivos nobres ou egoístas? Nós precisamos, na maioria das vezes, avaliar quais são as nossas motivações. O que é que tem motivado você? Segundo ponto, a importância da liderança ética. O exemplo de Abimeleque nos lembra da importância da ética na liderança. Por quê? Porque um verdadeiro líder deve buscar servir e não dominar. Nós estamos vivendo épocas em que os líderes querem dominar e não servir. E usam a demagogia para dizer que está servindo, mas na realidade está dominando, dizendo o que é que fulano tem que fazer e, sabe? Então isso não é liderar, é dominar. Então Jesus nos ensinou que o maior entre nós deve ser servo. Ali em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28. E não dominar, mas liderar. Então, o terceiro ponto aqui são as consequências das nossas ações. A vida de Abimeleque nos lembra a importância, né? E nos traz um aviso claro às ações que têm consequências. Nós precisamos agir com responsabilidade e considerar como nossas escolhas afetam os outros, sabe? Afetam de uma maneira absurda. Então dominar não é liderar.
Simples assim. Então, a melhor liderança é aquela que segue as orientações de Deus. Essa é a melhor liderança. É deixar o Espírito Santo administrar a situação. O quarto ponto é a necessidade de sabedoria e discernimento. Então, a parábola de Jotão nos exorta a buscar a sabedoria divina para as nossas decisões. Deixa Deus à frente, deixa Deus nos orientar. Deus nos orienta através da sua palavra. Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Então a verdadeira liderança é aquela que busca a orientação de Deus e o bem-estar das pessoas. Melhor é dar do que receber. Melhor servir do que ser servido. E o último ponto é o chamado ao arrependimento. Se identificamos traços de ambição desmedida ou desvio moral em nossas vidas, então precisamos saber que este é o momento oportuno para nos arrependermos e voltarmos a Deus. Esse Deus que é rico em misericórdia. O arrependimento é o passo para mover a mão de Deus a nosso favor. É o primeiro passo. Então a história de Abimeleque, eu quero concluir aqui dizendo para você que essa história que nós lemos aqui, a história de Abimeleque, é um lembrete poderoso de que a ambição e a busca por poder devem ser guiados por princípios éticos e principalmente pela sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. Então que nós possamos aprender com os erros de Abimeleque e buscar uma vida que honre a Deus e edifique aqueles ao nosso redor. Ao final, de tudo, que possamos nos perguntar: que tipo de legado estamos deixando para aqueles que nos seguem? Que tipo de legado você está deixando para os teus filhos? Eles poderem falar: não, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Vou seguir esse exemplo. Sabe? Outro dia eu citei no meu livro, vou até ler para você aqui, no meu agradecimento, o agradecimento que eu fiz aqui à família, eu escrevi assim: agradecimento a Deus por derramar diariamente da sua misericórdia sobre a minha vida, permitindo o meu crescimento no conhecimento das Escrituras Sagradas. É Deus que permite. A minha esposa, Rosana Razer Pimentel, por estar sempre ao meu lado, com todo o apoio necessário para continuar em frente diante dos desafios. Aos meus filhos, Rafael, Yuri, Bruno e João, por compreenderem os momentos dedicados aos estudos da Bíblia, cuja finalidade é deixar um legado para que eles possam seguir adiante. Esse é o legado deixado. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os seus filhos. É deixar um legado para que eles possam seguir em frente com honra. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.